Bem, graça e paz, Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre missão da igreja na prática. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 16. A palavra diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém, até aí. Irmãos, nós queremos falar um pouquinho nessa noite, justamente trazendo o que é essa missão da igreja na prática, o que é de fato ser igreja, o que de fato nos coloca como missão da igreja e a responsabilidade de ser igreja. Mas antes da gente falarmos um pouquinho sobre isso, a gente precisa se ater a alguns detalhes aqui no texto. Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, é uma carta que foi escrita justamente por um motivo nobre, diferentemente da carta de Coríntios, da carta de Colossenses, da carta de Gálatas, que por uma razão ou outra que levaram o motivo de Paulo escrever essas cartas foi algum problema que estava acontecendo no meio da igreja, ou divisões, ou heresias, ou contendas dentro das igrejas, mas aquilo que levou Paulo a escrever essa carta foi justamente um agradecimento, porque Paulo havia recebido de fato uma oferta voluntária da igreja, uma oferta que até mesmo o próprio Paulo cita nessa carta, que chegou em um momento a qual ele mais precisava, e justamente Paulo escreve essa carta agradecendo por causa dessa oferta. E é interessante neste relato que nós lemos aqui, desse trecho do versículo 12 do capítulo 2, que nos fala sobre desenvolver a salvação. É interessante isso porque por muitas vezes nós temos aquele ensinamento e aquela visão da salvação, justamente para uma perspectiva futura, justamente por uma questão da eternidade. Muitas vezes a nossa salvação, nós remetemos ela para a questão da nossa vida após a morte, ou quem sabe da nossa vida na eternidade. Muitas vezes nós tratamos salvação simplesmente para um aspecto futuro, simplesmente por aquilo que ainda vai acontecer. Mas aqui o apóstolo Paulo vem falar para essa igreja sobre desenvolver a salvação. Ou seja, a salvação não tão somente para uma questão futura, a salvação não somente para uma questão da vida após a morte ou para a eternidade, mas uma salvação que precisaria ser vivida também nesta terra e também neste presente. Ou seja, isso nos mostra então que salvação é algo que não é somente para o futuro. Salvação não é algo que aplica somente para o futuro. Salvação de fato é aquilo que era para ser vivido e precisamos viver também no presente. Ou seja, a nossa salvação, ela não vai se iniciar na eternidade, ela não vai se iniciar na nossa vida após a morte. A grande verdade é que a salvação já iniciou nas nossas vidas. A salvação já opera nas nossas vidas. Assim como em outra referência, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que aquele que iniciou a boa obra sobre as nossas vidas, ele ainda não terminou, ele ainda está trabalhando. Ou seja, salvação é algo que precisa estar sempre operando nas nossas vidas. A salvação já opera nas nossas vidas, a salvação precisa continuamente ser desenvolvida nas nossas vidas. E isso nos faz aqui justamente nos entender o que é salvação, ou de fato como Deus opera neste mundo.
Justamente neste texto vem nos dizer então que salvação, ou podemos dizer que de fato salvação é aquele, quando Deus opera em uma vida, regenera esta vida, regenera esse coração, traz de fato uma nova natureza e transforma essa pessoa em uma nova criatura, em um novo ser. Isso de fato é uma pessoa verdadeiramente salva em Cristo Jesus. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque de fato a igreja digamos, essa coletividade, é este grupo de pessoas que se reúnem e são salvos em Cristo Jesus. Na verdade, na igreja então nós encontramos a salvação que é pregada através de Cristo Jesus. Ele é o Salvador, e na igreja nós encontramos então a mensagem da salvação. Embora que de fato podemos dizer que a igreja então é um conjunto de pessoas salvas. Dizemos isso, claro e obviamente, da igreja invisível, da igreja noiva do Cordeiro, da igreja que verdadeiramente é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não estamos falando aqui da igreja visível, da igreja denominacional ou da igreja institucional, porque essa sim, ali há frequentadores, ali há de fato simpatizantes que ainda não foram salvos, simplesmente estão ali escutando a mensagem, mas não vivem genuinamente o Evangelho. O que nós queremos falar é justamente da igreja verdadeira, da igreja verdadeiramente salva. Então percebemos que com isso então, a igreja é este corpo de pessoas transformadas, de pessoas salvas em Cristo Jesus. E precisamos entender que é através da igreja que Deus opera neste mundo. Conforme aqui dizemos e lemos também no versículo 13 do capítulo 2, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Como Deus opera então neste mundo? Através dos salvos, através da igreja. A igreja então é o instrumento em que Deus opera neste mundo, em que Deus de fato age neste mundo, que Deus opera neste mundo. A grande verdade é que todo sentimento bom que há em nós, todo sentimento de fato misericordioso que há em nós, toda, digamos, anseio e necessidade de fazer o bem para alguém, de fazer o bem para alguma pessoa, de fato é Deus operando em nós. É Deus operando e Deus ali agindo através do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Precisamos entender então que de fato, sabendo e colocando em prática que a salvação, ou que os salvos, Deus opera através deles, precisamos compreender então que a salvação, ela de fato é demonstrada também com ações. Irmãos, precisamos entender então que a salvação em nossas vidas, a salvação operada em nós, a salvação de fato daqueles que são chamados para a igreja e que são a igreja, esta salvação de certa maneira será então demonstrada com ações nas nossas vidas. A salvação, ela não nos transforma ou de fato não nos liga tão somente de um modo espiritual com Deus, não. Ou seja, nós não temos tão somente uma religiosidade. A salvação de fato, ela nos muda por completo. A salvação sim, ela vai nos ligar com Deus, ela vai nos reconectar com Deus, nós vamos ter intimidade com Deus, mas também por um outro lado nós vamos agir, nós vamos atuar neste mundo também operando os milagres e as maravilhas de Deus, porque passamos agora a ser anunciadores das boas novas que este Evangelho fez e faz sobre as nossas vidas. Precisamos entender então que a salvação operada na igreja será uma salvação marcada com as ações da igreja neste mundo. Quando nós lemos Tiago no capítulo 2, no versículo 14, Tiago nos deixa uma mensagem bem clara, nos mostrando sobre de fato aquilo que a fé salvífica faz sobre as nossas vidas. Tiago capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos,
e não lhe derdes as coisas necessárias para o seu corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então percebamos que Tiago aqui ele está dizendo que a fé salvadora é uma fé também que vai produzir obras. Ou seja, Jesus vai dizer isso lá no Evangelho de Mateus, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Precisamos entender então que a salvação em Cristo Jesus, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, a igreja que foi transformada, a igreja então que deixou uma vida de pecado e passa agora a viver na luz, direcionado por Cristo Jesus, esta mesma igreja precisa fazer obras. Ou seja, a salvação manifestada por essa igreja precisa então produzir obras. Precisamos entender então que a nossa salvação não é algo tão somente para o futuro, não é algo tão somente para a eternidade, mas a nossa salvação já começou no dia em que nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e a partir daquele momento, todas as ações manifestadas, todas as atitudes manifestadas, devem ser de fato para desenvolver e mostrar a salvação genuína e verdadeira que foi operada sobre as nossas vidas. Irmãos, a nossa salvação não é para o futuro, mas a nossa salvação é para agora, é para o hoje. Ou seja, se nós fomos chamados de igreja e fomos verdadeiramente salvos por Cristo Jesus, a partir deste momento agora as nossas ações devem também manifestar a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, ser igreja é ser salvo, e ser salvo de fato é viver a missão da igreja na prática. Precisamos entender isso porque por muitas vezes temos a convicção errada, ou temos o pensamento errado, que ser igreja é frequentar igreja. Não. Ser igreja não é frequentar igreja, ser igreja não é ser membro de igreja. Mas, verdadeiramente, ser igreja é viver a missão e o propósito da igreja. Ser igreja é entender que nós fomos chamados, fomos de fato separados por Deus para um propósito e uma missão neste mundo. Fomos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, e a partir do momento ser igreja também é manifestar essa salvação neste mundo. Eu separei aqui alguns pontos, alguns trechos bíblicos, que vai nos mostrar que de fato, o que é ser igreja. Irmão, ser igreja não é somente aqui dentro. Ser igreja não é tão somente estar em um departamento. Ser igreja não é tão somente participar, quem sabe, de alguma classe da escola dominical. Ser igreja não é tão somente frequentar aqui os cultos, não. Talvez, se a nossa concepção de ser igreja está condicionada a essa condição, temos uma concepção muito errada e muito limitada daquilo que verdadeiramente é ser igreja. Ou se, quem sabe, a partir ou entendendo o propósito da igreja, mas não vivemos a missão da igreja, e não vivemos as características da salvação genuína em Cristo Jesus sobre as nossas vidas, irmãos, tem uma coisa muito errada, tem uma coisa muito problemática na minha vida. Precisamos entender que a igreja precisa demonstrar a salvação, a transformação em Cristo Jesus, no meio da comunidade. Ou seja, irmãos, nós não podemos ser igreja tão somente aqui dentro, mas precisamos viver a missão da igreja também na comunidade. É interessante isso porque Pedro vai dizer isso lá em 1 Pedro, no capítulo 2, justamente em um contexto em que ele está falando da igreja, justamente em um contexto em que ele fala para uma igreja. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
É essa definição que Pedro traz da igreja. É essa definição, então, que Pedro coloca sobre a igreja. Todos nós que estamos aqui fomos genuinamente transformados por Cristo. Podemos dizer, então, que somos geração eleita de Cristo. Somos sacerdócio real de Cristo. Somos uma nação santa. Fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Esta é a realidade da igreja genuína e verdadeira. Mas de fato, o mesmo Pedro vai colocar características dessa igreja transformadora. Ele dizendo o seguinte: em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amado, peço-vos que como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto. Agora que o versículo 12, olha, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que vos observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem ao bem. Entendemos então que aquilo que Pedro está falando e mostrando, que perante a comunidade também devemos ser igreja. Ou seja, se estou no meu trabalho, ali eu vou ser igreja. Se estou no meio da vizinhança, se estou talvez fazendo um serviço no banco, se estou fazendo um serviço em algum outro lugar, se estou de fato frequentando alguma outra repartição, ali também eu vou ser igreja. Se estou no trânsito, eu vou ser igreja. Irmãos, talvez o trânsito seja um dos lugares mais difíceis, né? Horário de pico, né? Está ali, alguém te dá aquela fechada, aí muitas vezes não fala palavrão, mas vai lá com a buzina, como se estivesse falando um palavrão, né? Aí está lá, Jesus me deu esse carro, né? Jesus fez isso, está lá. Ou então, alguns têm lá o adesivo também da igreja, né? Aí vai gerando escândalo, né? Vai gerando situação difícil, porque muitas vezes nós achamos ou entendemos que podemos ser igreja, ou precisamos ser igreja somente aqui dentro do templo. Mas a grande verdade é que nós somos observados em todo momento, em todo o tempo. Somos observados de fato como nação santa e sacerdócio real, Senhor. Ou seja, precisamos também ser igreja no meio da comunidade. Fomos chamados de fato para dar bom testemunho e viver de maneira honesta entre os gentios, entre aqueles que não conhecem a Cristo, entre aqueles que de fato ainda não tiveram um encontro com o Senhor, porque isto é característica da nossa salvação, dar um bom testemunho onde quer que nós estejamos. Isso de fato é característica de uma pessoa verdadeiramente salva e transformada pelo sangue do Senhor. Pessoas que de fato entendem essa mensagem e entendem que vivem no meio de uma geração corrupta, conforme nós lemos aqui em Filipenses, e conforme o próprio apóstolo Paulo citou. Estamos no meio de uma geração corrupta, estamos no meio de uma geração de fato que está longe de Deus, mas precisamos entender que este mesmo Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, através dessas ações, manifestará a glória dele sobre as nossas vidas, para que vidas sejam transformadas. Precisamos entender que fomos chamados para ser igreja no meio da comunidade. Fomos chamados para ser igreja onde quer que nós estejamos, seja no nosso trabalho, seja no hospital, seja qualquer outra área a qual nós estivermos, ali seremos igreja. Precisamos entender, irmãos, que talvez o crente aqui dentro não precise do nosso testemunho, mas quem precisa do nosso testemunho é quem está lá fora, é quem está lá e ainda não conhece a Cristo Jesus. Ali o seu testemunho, ele terá um grande valor. Não estou falando que você não deva testemunhar aqui dentro, não, sim, mas por muitas vezes nós temos a concepção que preciso ser crente somente aqui dentro, porque aqui todo mundo me vê.
Mas a salvação transformadora, ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso coração. E a grande verdade é que se nós não temos sido crentes, onde ninguém está nos vendo, a verdade é que o nosso coração não foi transformado, a salvação não nos alcançou. Ou seja, a verdadeira salvação do Senhor Jesus, ela transforma o nosso caráter, para que sejamos igreja, até mesmo onde ninguém está nos vendo. Isso que a salvação faz sobre as nossas vidas, isso que de fato é ser igreja na prática. Agora, outro detalhe que precisamos entender, é que precisamos também ser igreja em nossas famílias. Irmãos, e muitas vezes nós temos visto famílias sendo desprezadas, famílias sendo deixadas de lado, famílias sendo deixadas talvez em segundo plano, até mesmo em nome de um trabalho da igreja. A grande verdade é que a própria Bíblia já adverte e nos fala sobre isso. Precisamos cuidar dos nossos familiares. Precisamos ser igreja também dentro de casa. Muitas vezes nós somos crentes, somos igreja, somos talvez pessoas santas, né? Entre nós aqui. Chega dentro de casa, está lá brigando com a esposa, brigando com o marido, brigando com o filho, fala palavrão, faz isso, faz aquilo, trata, né, com rispidez, trata com ignorância, trata com falta de educação. Não parece que é a mesma pessoa que estava agora no culto. Aquilo que a Bíblia vai dizer sobre ser igreja dentro das nossas casas e dentro das nossas famílias está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, Paulo vai trazer uma mensagem para Timóteo, dizendo o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Em outra referência, nessa aqui está falando sobre o descrente, mas tem outra referência que fala que é pior do que os filhos das trevas. Irmão, você entendeu a seriedade disso? Ou seja, ser igreja, meu irmão, não é somente aqui dentro do templo. Ser igreja não é somente no horário do culto. Ser igreja não é tão somente no momento em que nós como congregação estamos reunidos, não. Mas ser igreja também é viver a igreja também dentro das nossas casas. Ou seja, precisamos entender que de fato os nossos familiares também precisam experimentar dessa fé salvadora sobre as nossas vidas. Pedro vai dizer uma passagem interessante, né, dos maridos. Maridos, tratem com respeito as suas esposas, para que as vossas orações não sejam retidas sobre Deus. Talvez este mesmo ensinamento de Pedro aí aplique-se também para os dois cônjuges. A situação de famílias que nós temos vivido hoje não é brincadeira. Esposo brigado com esposa brigado com esposo, não se falam, talvez briga, tem uma briga aí, fica 2 semanas, 3 semanas, 1 semana sem conversar um com o outro, não fala, não pede perdão, não tem respeito nenhum um pelo outro, e vem para o culto, vem para a igreja, vou adorar a Deus, vou louvar ao Senhor, vou orar, vou clamar a Deus, para que seja repreendido todo o mal da minha vida, mas está lá brigado com o cônjuge, está lá brigado com a esposa, brigado com o marido. Irmão, sabe, a grande verdade disso é que você tem perdido tempo dentro da igreja. Ou seja, se você não tem manifestado a sua salvação de fato dentro da sua casa, se a sua salvação não tem de fato se desenvolvido no seu relacionamento familiar com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e você de fato tem ali negados a sua própria casa, você tem sido pior do que o filho das trevas, tem sido pior que o descrente, tem sido pior do que o infiel. Ou seja, que salvação é essa? Precisamos entender que a igreja também foi chamada para manifestar essa salvação, a prática, a missão da igreja também dentro de casa, também no meio das famílias. Ou seja, a gente não pode mais viver um teatro. Eu vou para a igreja e fingir que está tudo bem.
Vou para a igreja achar que está tudo bem, mas está lá. Marido e esposa dormindo em ambientes separados, não conversam um com o outro, pais e filhos brigados, um não perdoa o outro, um não pede perdão para o outro, um não tenta consertar e reconciliar com o outro, uns ficam brigando com o outro e talvez tenta convencer que o outro está errado e ninguém sai de lugar nenhum e vai trazendo cada dia mais maldição para dentro de casa. Isso não é ser igreja. Podemos perceber e ver que aquilo que é a ordenança de Paulo para Timóteo, e também Pedro vai citar sobre isso, mostra-nos claramente que a família deve ser o nosso primeiro ministério. A família de fato deve ser o alvo do nosso cuidado. A família de fato deve ser o alvo das obras de salvação sobre as nossas vidas. Irmãos, nós não podemos achar que talvez o trabalho da igreja é mais importante do que a minha família. Nós não podemos achar que o irmão da igreja é mais importante que a minha esposa, ou que a irmã é mais importante do que o meu marido. Não, de maneira alguma. Irmãos, entenda, a sua casa é a sua prioridade, a sua casa é o seu primeiro ministério. A salvação que foi operada no seu coração, na sua vida, a sua salvação que mudou o seu coração, aquilo que você foi chamado para ser igreja, deve primeiramente manifestar na sua casa, deve primeiramente manifestar na sua família. Ser igreja, a prática de ser igreja, começa dentro de casa, começa no ciclo familiar. Irmãos, é interessante isso, né? Porque se a gente pegar, cada um vive num contexto diferente aqui, cada um vive numa sociedade, um núcleo familiar diferente. Nós podemos dizer que, possivelmente, dentro do nosso meio aqui, saiu esposa brigada com o marido, marido brigado com a esposa, e estamos aqui, e vamos voltar para casa, ouvindo essa mensagem. Aí eu te pergunto, depois disso, o que você vai fazer? Vai continuar fingindo que nada está acontecendo, que está tudo bem? Ou vai tentar, de fato, reconciliar e viver aquilo que é igreja? E tentar entender que a salvação operada sobre a sua vida precisa começar hoje, e não somente na eternidade. Porque, irmãos, nós temos um grande problema. Se fingirmos que nada está acontecendo, e continuar tudo da mesma maneira, e tudo do mesmo jeito, temos um grande problema, conforme diz Paulo, no versículo que nós lemos no Filipenses capítulo 2, no versículo 16. No dia em que Cristo voltar, que eu venha me gloriar de fato, de verdadeiramente viver essa salvação e viver a missão da igreja, para que no dia que Cristo retornar, eu possa me gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Ou seja, se fingirmos que nada está acontecendo, e se fingirmos que somos salvos, e se de fato vivermos um teatro de que somos igreja, temos um grande problema. No dia que Cristo voltar, tudo isso foi em vão, tudo isso não serviu para nada, tudo não passou de um teatro, porque ser igreja, de fato, é vivermos verdadeiramente como salvos, e essa salvação transformando aquele que está também ao nosso redor. Entendemos também que ser igreja é viver a missão da igreja também dentro da igreja. Mas como assim? Olha só, Hebreus capítulo 10, no versículo 22 ao 24, Hebreus capítulo 10, versículo 22 ao 24, diz o seguinte: cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes
que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, entenda isso aqui, olha só, o que de fato é ser igreja. Ser igreja não é ser tão somente membro ou participar de um culto de uma igreja, mas precisamos entender o propósito coletivo da igreja. No versículo 24, consideremos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, ser igreja é justamente para que nós venhamos dar força e venhamos dar sustento para aquele que talvez está enfraquecido. Ou seja, ser igreja é entender que nós fomos chamados para carregar até mesmo aquele que está fraco. Paulo vai dizer em outra passagem: suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Por muitas vezes entendemos ou interpretamos essa expressão suportar como talvez fosse tolerar. Toleres uns aos outros, em amor de Cristo. Ou seja, não briga, tolere essa pessoa aí. Mas não, irmãos, entendemos errado. A expressão de suportar uns aos outros ali não quer dizer, de fato, tolerar. Mas a expressão suportar ali, ela quer dizer dar suporte. Ou seja, dê força. Se preciso, carregue no colo aquele que está fraco. Precisamos entender então que ser igreja é de fato apoiar, ajudar e carregar aquele que está fraco na fé. Por muitas vezes nós temos confundido o sentido de igreja e achar que tão somente a igreja é para frequentarmos culto. Acharmos que igreja é tão somente para participarmos de um momento litúrgico. Alguns vêm na igreja somente no domingo, como se o domingo ali fosse abençoar o resto da semana. Mas igreja é muito mais do que isso. Igreja de fato é um sentido, é um relacionamento de uns com os outros. De fato, igreja é um sentimento de coletividade em que nós nos preocupamos uns com os outros. Precisamos entender então que a missão da igreja na prática também é nos preocuparmos uns com os outros, para que todos nós venhamos nos fortalecermos em Cristo Jesus, para que de fato nós venhamos todos alcançar o prêmio a qual nos foi prometido na salvação em Cristo Jesus. Ser igreja então é me preocupar com aquele que está do meu lado. Ser igreja é dar apoio para aquele que está do meu lado. Ser igreja é ajudar aquele que está precisando. Isso é ser igreja. Irmãos, nós obviamente vamos encontrar isso de fato dentro da igreja. Nós precisamos tirar do meio de nós, talvez algum sentimento de competitividade, talvez algum sentimento até mesmo de inveja. Mas por que ele? Porque eu queria fazer isso, mas o fulano está fazendo, eu queria fazer isso no meio da igreja. Competir por espaço de dentro da igreja, competir de fato por situações que acontecem dentro da igreja. Não, irmãos, entendemos errado, isso não é ser igreja. Ser igreja não é quem tem o maior cargo, ser igreja não é quem tem mais cargo, ser igreja não é quem tem mais função, não. Mas ser igreja de fato é viver o verdadeiro propósito do Senhor para a sua vida dentro da igreja, dentro do reino, e de fato dar apoio e ajudar e estimular na fé aquele que está no seu lado. Ser igreja é viver esse sentimento de coletividade e sabermos que todos nós estamos aqui como peregrinos, assim como Pedro citou, que nós venhamos entender que somos forasteiros neste mundo. Somos peregrinos neste mundo, irmãos, estamos de passagem. Estamos aqui provisoriamente, estamos aqui temporariamente. Alguns vão ficar mais tempo, outros menos tempo, não sabemos o tempo de cada um. Mas a grande realidade é que precisamos trabalhar em nós, que nós não fomos chamados para viver eternamente neste mundo. Nós não vamos ficar eternamente neste mundo. Toda a riqueza que nós conseguimos neste mundo vai ficar aqui neste mundo. Tudo aquilo que nós conquistamos neste mundo será deixado também aqui neste mundo. Mas quando nós passamos a entender que fomos chamados para viver o propósito da igreja, como pessoas salvas, transformadas verdadeiramente em Cristo Jesus, sabemos que estamos aqui como peregrinos e o nosso alvo é o céu, é Cristo Jesus. Este é o nosso propósito. Isso de fato o que é viver a missão da igreja, porque ser igreja é preparar o caminho para Jesus.
Ser igreja, de fato, é estar sempre prontos para entender que fomos chamados para anunciar o caminho do Salvador, conforme diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 18 ao 20, ele vai dizer o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, esta é a maior promessa para as nossas vidas. Fomos chamados para ser igreja, ser fazedores de discípulos, até a consumação dos séculos. Cristo está conosco. A salvação verdadeira de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, ela precisa de fato ser desenvolvida em nós dia após dia, porque fomos chamados para ser discipuladores de Cristo Jesus. Fomos chamados para preparar o caminho para o retorno de Cristo, e precisamos de fato entender esta missão, e precisamos entender este propósito sobre as nossas vidas. Irmãos, a igreja não é tão somente lugar para pedir milagres, bênçãos, curas, libertações, embora tudo isso faça parte daquilo que Deus pode derramar sobre as nossas vidas, não é o alvo principal. O Sr. Wagner comentou aqui sobre o espinho da carne. Irmãos, nós como igreja, nós vamos sofrer neste mundo. Nós como igreja, nós vamos sofrer perseguições neste mundo. Nós como igreja vamos sofrer adversidades e tribulações neste mundo. Mas aquilo que Paulo vai dizer é que a nossa leve e momentânea tribulação. Ou seja, toda complicação que você possa passar e viver na sua vida. Talvez a sua enfermidade, você já orou, clamou ao Senhor e Deus não curou. Talvez o seu problema financeiro que você está vivendo hoje, você já orou, já clamou, mas talvez as coisas ainda não se resolveram. Talvez o problema com seu filho, você já orou, já clamou, mas ainda não se achou nenhuma solução. Talvez o luto que você está passando, a dor ainda talvez é muito grande e ainda não passou. Irmãos, entenda que isto é uma leve e momentânea tribulação. Isso vai passar em algum momento. Precisamos entender que uma vez que fomos chamados para ser igreja, uma vez que fomos chamados e fomos transformados por Cristo Jesus, a partir deste momento agora, a fé salvadora sobre as nossas vidas deve manifestar que Cristo transformou os nossos corações. Nós não podemos achar que fomos somente chamados para ser membros de uma igreja. Como eu disse, ser igreja não é frequentar igreja. Ser igreja não é participar de culto de igreja. Ser igreja de fato é entender que eu tenho um propósito a qual Deus me chamou. Eu tenho de fato uma promessa sobre a minha vida. Eu tenho a salvação de Cristo Jesus sobre a minha vida. E esta salvação precisa ser manifestada. Esta salvação precisa de fato ser desenvolvida nas minhas ações, nos meus pensamentos, na minha fala, na minha família, na minha comunidade, no meu trabalho. Essa salvação precisa ser manifestada, precisa ser desenvolvida no meio da igreja, onde quer que eu esteja. A salvação genuína de Cristo Jesus, a salvação que me transformou, a salvação que me comprou, a salvação que me libertou do pecado. Essa salvação agora precisa manifestar o Cristo vivo e verdadeiro que habita no meu coração. Irmãos, isto é a missão da igreja na prática. Não confundamos missão da igreja, não confundamos o propósito da salvação em Cristo Jesus com a obra, ou talvez com o cargo que eu tenho na igreja. Não é isso. Nós estivemos até ministrando aqui no domingo, né? Irmãos, cargo é temporário, cargo é passageiro. Cargo que você tem na igreja, você exerce ele hoje, exerce talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas passa. Mas entenda que propósito, missão, ministério, a qual Deus te confiou, isso é para sempre, isso é até a eternidade. Entenda que você foi chamado não para ter um cargo no reino, você não foi chamado não para ter um cargo na igreja, mas você foi chamado porque tem uma missão na igreja.
Você foi chamado porque tem um propósito no reino. Você foi chamado porque a salvação do Senhor te alcançou. Viva essa salvação a partir de hoje. Não precisa esperar até a eternidade, não. Salvação tem que começar a ser vivida hoje. Que a nossa salvação venha a ser desenvolvida dia após dia nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Quero chamar apenas os salvos para colocar-se de pé. Somente quem é igreja para colocar-se de pé neste momento e orarmos. Que Deus venha continuar nos fortalecendo e que venhamos entender a missão a qual o Senhor nos chamou, a qual o Senhor nos confiou como igreja. Que venhamos viver cada dia mais essa salvação transformadora, que precisa manifestar nos nossos corações através de obras, em nossa comunidade, em nossa família, em nossa igreja e em nossas vidas. Amém?